À primeira vista, ele parece um turista comum, mas na realidade é um agente disfarçado da CIA. Recentemente, o líder terrorista Al-Sin divulgou uma declaração dizendo que os Zewa haviam iniciado uma guerra contra o mundo islâmico deles e que eles se vingariam ensinando uma lição, não importa onde fosse. No dia seguinte, em uma área residencial de Manchester, um grupo de agentes totalmente armados chegou rapidamente ao local. Eles receberam a missão de destruir os terroristas que estavam escondidos ali. Eles sinalizaram para o leiteiro colocar o leite na porta, como de costume, para esconder o som de arrombar a porta. Então aproveitaram a oportunidade para invadir rapidamente a casa. Mas justamente quando pensaram que tudo estava perfeito, esse ataque terrorista rapidamente atraiu a atenção da CIA. O superior de Roger, Ed, decidiu enviar seu as, Roger, para o Oriente Médio, para encontrar uma oportunidade de capturar o líder Al-Sin, sob a orientação de seus companheiros de equipe. Roger rapidamente encontrou Nazar, um homem que havia escapado da organização terrorista. Nazar era originalmente um gênio linguístico altamente educado, não apenas fluente em 8 idiomas, mas também não sofreu lavagem cerebral, apesar de ter entrado cedo na organização terrorista. Inicialmente, ele trabalhou de todo o coração para Al-Sin, mas a organização exigiu que ele se tornasse um sacrifício para um atentado à bomba. Sem querer se sacrificar dessa forma, ele fugiu da organização e tentou entrar em contato com a CIA para se proteger. Para mostrar sua sinceridade, Nazar apenas revelou a Roger a informação de que Al-Sin poderia estar escondido em Balad, mas também entregou a Roger um CD contendo um discurso de Al-Sin destinado a fazer lavagem cerebral nos membros da organização. Após confirmar a autenticidade do vídeo, Roger cumpriu sua promessa e imediatamente entrou em contato com seu superior, Ed, esperando levar Nazar para o Zewa o mais rápido possível. No entanto, Ed recusou imediatamente de acordo com sua própria decisão. Nazar agora não era mais útil, e levá-lo para o Zewa apenas atrairia a atenção dos terroristas. Embora Roger estivesse insatisfeito com isso, como era uma ordem de seu superior, ele teve que tentar continuar conversando com Nazar para explorar mais informações sobre Al-Sin. No entanto, Nazar não era fácil de enganar. Apenas olhando para uma pequena expressão de Roger, ele percebeu que havia sido abandonado. Dizendo isso, ele pretendia atacar Roger. Sem escolha, Roger teve que sacar sua arma para forçá-lo a se render. Mas no dia seguinte, justamente quando Nazar entrou na cidade, ele foi atacado pela organização terrorista. Vendo que Nazar ainda estava vivo e prestes a ser levado, Roger temeu que sua identidade fosse exposta. Então, silenciosamente, deu outro tiro nele e rapidamente se retirou para evitar problemas. Roger imediatamente foi com seus companheiros para Balot, que Nazar havia mencionado antes. Os dois chegaram a uma área desértica e viram terroristas queimando alguns CDs. Isso mostrou que a informação fornecida anteriormente por Nazar estava correta. Roger pediu ao seu companheiro que desse cobertura por trás, enquanto ele se disfarçava como um local, fingindo que seu carro havia quebrado e se aproximou para pedir ajuda. Inesperadamente, esses terroristas não eram fáceis de enganar. Eles rapidamente perceberam sua identidade falsa. Justo quando um terrorista colocou sua xícara de lado se preparando para revistar Roger, um tiro soou de repente. Os dois homens coordenaram perfeitamente para eliminar os guardas do lado de fora. Roger continuou avançando mais para dentro, enquanto seu companheiro imediatamente voltou para o carro para pedir ajuda de emergência. Depois de receber a notícia, a CIA enviou imediatamente 2 helicópteros das forças locais. Nesse momento, Roger já havia entrado, mas apenas viu uma pessoa segurando uma bomba que já estava preparada. Ele imediatamente correu para fora. Roger quase perdeu a vida ali. Ao recuar, ele não esqueceu de pegar alguns CDs do fogo e então rapidamente fugiu de carro com seu companheiro. Mas eles não foram muito longe quando encontraram 2 carros carregando terroristas vindo em sua direção. Roger usou sua arma para atacar o veículo inimigo enquanto pedia ao seu companheiro para acelerar. Não muito tempo depois, helicópteros de apoio apareceram a tempo, mas os terroristas não pararam a perseguição por causa disso. Em vez disso, eles tiraram lançadores de foguetes.
Quando os companheiros no helicóptero vieram verificar, o companheiro de Roger já havia sacrificado sua vida. Eles tiveram que arrastar Roger, que estava agitado, para longe e então injetar sedativos nele. Quando acordou, o médico havia removido muitos fragmentos de ossos de seu companheiro que estavam em seu corpo. Isso foi difícil para Roger aceitar naquele momento. A missão havia apenas começado e ele já havia perdido um companheiro. Felizmente, ele também encontrou informações úteis nos CDs que trouxe de volta. O CD registrava que a organização terrorista tinha uma base segura em Amman. Portanto, Ed designou Roger para Amman para continuar investigando mais profundamente. Desta vez, ele seria diretamente a pessoa responsável em Amman e também teria que cooperar com uma pessoa chamada Hani, da inteligência jordaniana, porque o lado jordaniano também estava rastreando cada movimento de Al-Saleh. Roger rapidamente chegou a Amman. A primeira coisa que fez ao chegar foi demitir o chefe atual. Ele lembrou que a diretiva declarava claramente que ele era a pessoa responsável ali. O que ele precisava fazer era sair imediatamente e entregar seus homens a ele. Depois de assumir o poder, Roger imediatamente procurou Hani da inteligência jordaniana. Ele baixou a voz para expressar sinceramente seu desejo de cooperar com o lado jordaniano e oferecer ativamente informações que a CIA possuía para provar sua boa vontade. Hani, ao ver isso, também demonstrou satisfação, mas ao mesmo tempo avisou Roger de que cooperar estava bem, mas se ele o traísse pelas costas, ele nunca mais confiaria na CIA, e ambos os lados chegaram a um consenso. Mais tarde, Roger foi levado por Skip até a base segura. Lá ele descobriu que alguns agentes jordanianos haviam se infiltrado no local. Parecia que Hani não havia mentido para ele. Mas naquele exato momento, uma pessoa da CIA sentou-se ao lado do terrorista. Skip disse que aquele era o informante deles, mas Roger nunca havia dado tal ordem. Ele temia que isso assustasse a presa. Ainda sem conseguir terminar de analisar a situação, os terroristas de repente se levantaram e correram. Vendo isso, Roger, ignorando sua identidade, imediatamente correu atrás dele. Os dois se perseguiram, finalmente escalando um muro e pulando em um depósito de lixo. Encurralado, o terrorista puxou um punhal para esfaquear Roger. Com seu status de agente, ele naturalmente era muito ágil. Tomou o punhal, prendeu o terrorista contra a parede e o eliminou. Infelizmente, ele foi mordido por 2 cães que estavam no depósito de lixo. Ele também foi levado de volta, ficando com o corpo cheio de ferimentos. Teve que ir primeiro a uma clínica para tomar uma vacina. Roger estava originalmente preocupado porque a missão havia falhado, mas quando viu a bela enfermeira Aisha, todas as preocupações desapareceram. No entanto, depois de terminar a vacina, Aisha foi embora. Então o Roger não teve escolha a não ser voltar para continuar a missão. Na verdade, ele já tinha certeza de que seu superior Ed havia secretamente enviado alguém para entrar em contato com o terrorista. Ele ligou para Ed com raiva, mas Ed não ficou bravo de forma alguma. Pelo contrário, aconselhou-o a não confiar demais em Hani, porque afinal ele é um agente de outro país. Justo naquele momento, Hani procurou Roger ativamente. Ele estava extremamente insatisfeito porque a CIA havia entrado em contato secretamente com terroristas. Mas Roger havia eliminado aquele terrorista a tempo. Então, os outros terroristas na base segura apenas pensaram que aquilo foi um assalto e não se mudaram para outro lugar. No entanto, a CIA agir por conta própria precisava ser punida. Ele levou Roger para uma sala de interrogatório, forçando-o a testemunhar com seus próprios olhos aquele membro da CIA sendo torturado para intimidá-lo. Ao mesmo tempo, em Amsterdã, na Holanda, outro ataque terrorista ocorreu, matando centenas de pessoas inocentes. O mentor ainda era Al-Saleh. Ele até sentou em frente à TV apreciando seu trabalho e planejando o próximo alvo. No dia seguinte, Hani novamente procurou Roger e o levou para uma área desértica. No caminho, Hani disse que entre os documentos fornecidos por eles naquele dia, havia um homem chamado Kurami, que era terrorista, e eles o haviam encontrado. Naquele momento, Kurami estava amarrado ali por eles. Mas o objetivo deles não era eliminar Kurami, e sim recrutá-lo e colocá-lo ao lado de Al-Saleh.
Para esse propósito, Honey não hesitou em gastar uma grande quantia de dinheiro para comprar uma mansão para a mãe de Kurami. Depois que Kurami ligou para confirmar com sua mãe, ele decidiu servir a Honey. Honey não estava preocupado que Kurami os traísse, porque ele era famoso por ser um filho muito dedicado. Mas o que Roger não esperava era que antes mesmo de poder relatar isso, Ed já sabia. Ed veio pessoalmente a Amman para encontrar Roger. Depois foi com ele encontrar Honey, exigindo que entregasse Kurami. Ele não se importava com a amizade com Honey e nem com a vida de Kurami. Ele apenas queria encontrar rapidamente Al-Salem através de Kurami. Ele até usou o nome dos Estados Unidos para ameaçar Honey. Essa atitude arrogante deixou Honey extremamente desconfortável. Então ele recusou Ed diretamente. Vendo isso, o rosto de Roger ficou ainda mais feio. Ele não esperava que a relação de confiança que havia lutado para construir com Honey fosse pisoteada por esse superior estúpido. Vendo a atitude firme de Honey, Ed tirou uma foto de close de Al-Salem, querendo usá-la para trocar por informações que Kurami tinha. Mas Honey ainda assim recusou firmemente, e finalmente a negociação falhou. No caminho de volta, Roger demonstrou extrema insatisfação com a forma como Ed lidava com as coisas, questionando o que mais ele estava escondendo. Ed também lhe disse honestamente que a razão de Al-Salem querer vingança dos Estados Unidos é porque sua família toda foi destruída na guerra na Síria. Atualmente, o mais importante era encontrar rapidamente uma oportunidade para capturá-lo. Mas agora, Roger já não confiava em Ed como antes. Ele pediu a Ed que não causasse mais problemas com Honey. Caso contrário, sua missão em Amman não poderia continuar. No entanto, Ed ainda repetiu o velho conselho de não confiar demais em Honey. No dia seguinte, Roger novamente foi a uma clínica. Por uma vacina. Desta vez ele não imaginou mais, mas propôs ativamente um encontro romântico com Aisha. Aisha deu uma chance a Roger. Ela disse que naquela tarde iria ajudar no acampamento de refugiados e o convidou para ir junto. Mas esse passeio dos dois foi secretamente fotografado por alguém. Naquela noite, um subordinado de Honey de repente encontrou Roger e imediatamente o levou para a base secreta dos terroristas. Nesse momento, aquele lugar estava engolfado em um mar de fogo e completamente queimado. Ele ficou extremamente irritado, porque a pista que tentava encontrar há tanto tempo foi novamente cortada. Descobriu-se que durante o dia, Skip havia rastreado Kurami e foi detectado, levando os terroristas a descobrirem eles e queimarem a base secreta para se mudar para outro lugar. Roger sabia com certeza que isso era novamente uma ordem de Ed. Ele se curvou repetidamente para Honey, dizendo que não sabia de nada, mas a confiança de Honey nele havia diminuído. Ele lhe deu 12 horas para deixar a Jordânia. Se descobrisse que ele ainda estava lá, não poderia garantir sua segurança. Diante da ameaça de Honey, Roger não sentiu ódio por ele. Ele apenas odiou a si mesmo por ter um superior tão estúpido. Ele socou o Skip e foi embora. No dia seguinte, ele rapidamente retornou a Washington para confrontar Ed diretamente e descarregar sua raiva nele. Mas Ed ainda parecia calmo. Ele sabia que Honey valorizava muito Roger e não poderia ignorar um talento como ele. Ele disse para não se preocupar, que Roger voltaria à Jordânia em breve. Ele até zombou dele sobre voltar para encontrar sua namorada jordaniana. Furioso, Roger chutou Ed da cadeira, dizendo: "Eles estão vivendo para esse tipo de coisa?" Ed até o aconselhou gentilmente a perder peso. Então, Ed disse a Roger que, cooperando com Honey ou não, eles ainda precisavam infiltrar alguém no círculo de Al-Salem. Roger imediatamente teve um plano. Atualmente, a única coisa que poderia atrair a atenção de Al-Salem era um ataque terrorista. Então, por que não criar um ataque falso? Assim, Al-Salem entenderia o princípio de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e certamente entraria em contato com a pessoa que criou esse ataque. A ideia de Roger recebeu a aprovação de Ed.
Então, sob a orientação de Ed, ele procurou o especialista técnico Garland. Com Garland, ele encontrou a pessoa mais adequada para criar esse falso ataque terrorista. Era um arquiteto jordaniano chamado Omar. Omar viajava frequentemente pelo mundo por dinheiro, encaixando-se perfeitamente na imagem de um terrorista. Em seguida, Roger foi a Dubai para se aproximar de Omar. Ele fingiu ser um funcionário de banco e disse que queria discutir negócios. Omar não suspeitou de nada, e Roger fez Omar falar com seu advogado. Essa pessoa era, na verdade, membro de uma organização terrorista local. A cena dos dois conversando foi fotografada por Skip, confirmando que Omar havia entrado em contato com a organização terrorista. Naquela noite, enquanto Omar estava fora, Roger entrou furtivamente em seu quarto. Graças à ajuda de Garland, ele criou evidências falsas no computador de Omar sobre conexões com terroristas para atrair a atenção de todos os lados. Como esperado, pouco tempo depois, Honey procurou Roger e propôs cooperação novamente. Para mostrar sinceridade, ele até prometeu proteger secretamente Aisha para Roger. Então, Honey entregou algumas fotos a Roger. Nas fotos, estava a cena de Omar em uma boa tarde. Honey não entendia por que um arquiteto de repente se tornou um terrorista, mas Roger não explicou claramente. Ele ainda seguiu a vontade de Ed de não confiar facilmente em Honey. Depois de sair do lugar de Honey, Roger imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, usando a desculpa de discutir negócios, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Assim que essa notícia foi anunciada, chocou todo o Oriente Médio. Alcin também rapidamente encontrou as informações de Omar e sugeriu um encontro. Ao mesmo tempo, inúmeros terroristas enviaram mensagens de parabéns a Omar, elogiando-o por completar um feito extraordinário. Isso deixou Omar extremamente apavorado, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Ele também leu a notícia sobre a explosão da base militar do Zessa e as mensagens dos terroristas. Ele ficou tão assustado que entrou em pânico e imediatamente pensou em fugir. No dia seguinte, Roger foi ativamente procurar Omar. Ele sabia que seu egoísmo havia arrastado uma pessoa inocente para aquilo. Ele tentou ao máximo proteger Omar, mas Omar estava em pânico e não confiava mais em ninguém. Nesse momento, capangas de Alcin apareceram de repente, assustando Omar, que entrou em um carro e fugiu em desespero. Quando Roger tentou persegui-lo, não conseguiu impedir os capangas de Alcin. Além disso, isso colocou Skip em problemas novamente. Então Omar foi levado pelos capangas de Alcin para um prédio em ruínas. Diante dele havia uma câmera de vídeo. Alcin estava assistindo ao vivo de outra sala. Nesse momento, Omar percebeu que havia sido incriminado e rapidamente confessou que tudo era um plano do Zessa. Isso deixou Alcin extremamente decepcionado. Naquela noite, o corpo de Omar apareceu em um lixão. Honey relatou essa notícia a Roger, deixando-o extremamente atormentado, porque seu egoísmo havia prejudicado uma pessoa inocente. Em seu tormento, Roger sugeriu a Ed que o deixasse se retirar, mas ao chegar em casa, ele de repente viu uma carta anônima. Dentro havia uma foto dele e de Aisha, ajudando refugiados. Roger ficou completamente em pânico. Ele imediatamente dirigiu até a casa de Aisha, mas não havia mais ninguém lá. No quarto ainda havia alguns vestígios deixados para trás. Roger, em desespero, imediatamente pensou em Honey.
Naquele momento, por causa de Aisha, ele não se importava mais com nada e contou tudo a Honey. Mas Honey havia perdido toda a confiança em Roger. Então, não importava o quanto ele implorasse, Honey não concordou em ajudar a resgatar Aisha. Não muito tempo depois, Ed recebeu a notícia e voou para a Jordânia. Quer Roger decidisse se retirar ou não, ele ainda decidiu ajudar seu amigo a resgatar Aisha. Enquanto os dois discutiam o plano de ação, Roger recebeu uma ligação estranha. A pessoa do outro lado disse que se ele quisesse ver Aisha, deveria seguir as regras deles. Então Roger seguiu o pedido, entrou em um caminhão e foi levado para um deserto desolado. Ed usou um drone para rastrear Roger o tempo todo. Se acontecesse algo, Ed enviaria reforços imediatamente. Não muito tempo depois, 4 carros idênticos entraram no deserto, mas eles não pararam imediatamente, continuaram circulando ao redor de Roger. Logo criaram uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão do drone. Esses terroristas rapidamente colocaram Roger em um dos carros e depois se dividiram em 4 direções diferentes. Isso fez Ed não saber qual carro seguir e ele teve que desistir do amigo. Então Roger foi levado para a sala de interrogatório dos terroristas. Ali ele finalmente encontrou Alcim, a quem havia procurado por tanto tempo. Olhando para Alcim bem na sua frente, ele sabia que dessa vez dificilmente escaparia da morte. Antes de morrer, ele só queria saber o paradeiro de Aisha. Mas Alcim não respondeu à pergunta. Em vez disso, disse que gastou apenas um pouco de dinheiro para capturar um agente de alto nível da CIA. Isso poderia deixá-lo orgulhoso por toda a vida no mundo terrorista. Embora Roger não entendesse o que Alcim queria dizer, ele de repente viu Kurami entre os terroristas e disse com um sorriso irônico a Alcim: "Entre seus homens há um informante da inteligência jordaniana. Ele trabalha para a inteligência da Jordânia. Isso significa que ele é apenas uma ferramenta deles." Alcim achou ridículo quando Roger disse que ele era apenas uma ferramenta. Pensou que aquele agente da CIA devia estar louco. Também achou que Roger estava tentando dividir seu grupo. Então pegou um martelo e esmagou com força um dos dedos dele. A dor intensa fez Roger gritar e dizer: "Você pode não acreditar, mas entre seus homens realmente existe um informante da Jordânia, e agora sua localização já foi exposta." Alcim pegou o martelo novamente e quebrou outro dedo de Roger. Embora ele dissesse que seus homens eram unidos, era um sujeito astuto e preferia acreditar que poderia ser verdade. Para garantir segurança, decidiu sair primeiro e entregar Roger aos seus subordinados. Alguns capangas receberam a ordem e, com muito esforço, prenderam Roger na mesa. Então puxaram uma faca, preparando-se para executá-lo. No momento mais crítico, ele foi resgatado. Quando Roger acordou, a pessoa diante dele era Honey, da inteligência jordaniana. Nesse ponto, Honey não escondeu mais nada e contou toda a verdade a Roger. Na verdade, foi ele quem levou Aisha embora e depois se passou por terrorista para ligar para Roger e deixá-lo no deserto. Depois, Honey fez um acordo com Alcim para levar Roger embora, porque sabia que Alcim odiava agentes da CIA. Então, quando estivesse orgulhoso, Alcim reuniria todos os subordinados para assistir como ele lidava com um agente da CIA. Honey aproveitou esse ponto para permitir que Kurami tivesse a chance de se aproximar de Alcim e transmitir a localização, capturando assim toda a organização. O plano de Honey funcionou. Alcim foi preso e a organização terrorista liderada por ele foi completamente destruída. Tudo terminou. Embora a missão tenha sido considerada concluída, Roger percebeu que todas as ações desde o início foram baseadas em mentiras. Ele foi apenas um peão usado por seu superior Ed e depois usado por Honey. Ele não queria mais viver esse tipo de vida. Então entregou voluntariamente uma carta de demissão a Ed. Finalmente, na clínica onde Aisha trabalhava, ele viu novamente aquela figura familiar. Em seu rosto apareceu um sorriso gentil. A história de hoje termina aqui. Obrigado por assistir ao filme. Se você gostou, por favor deixe um like e se inscreva para apoiar.
Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse incidente rapidamente apareceu na mídia e atraiu com sucesso a atenção de Alcin. Vendo que o momento era adequado, Roger sabia que era a hora de agir. Ele imediatamente pediu a Garland para usar o e-mail de Omar para postar uma mensagem elogiando terroristas. Ao mesmo tempo, enganou Omar para ir à Turquia. Tudo estava pronto. Ele imediatamente contatou a base militar dos Estados Unidos na Turquia
para que colocassem os corpos de alguns soldados americanos mortos na base e depois evacuassem todos. Quando um soldado pressionou o botão de ativação, ocorreu uma explosão estrondosa na base militar dos Estados Unidos. Esse